Bora discutir para a gente tentar explicar para você direitinho o que está acontecendo nessa terça-feira a respeito do projeto de lei das fake news. Para nos ajudar a entender, fazer essa visão política, mas também social, recebo aqui os cientistas políticos Rafael Cortes, Deise Ciocari também comigo. Boa tarde, bem-vindos. Oi, boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Deise. É um prazer estar com vocês aqui na Band News. Eu adoro o sorriso da Deise. Parece que tá tudo sob controle, só que não tá, né, Deise? Vamos gargalhar que não tá. Vamos fazer o seguinte, para começar a conversa, a gente há pouco falou com o nosso colunista Cláudio Humberto, disse que conversou por telefone com o Arthur Lira e o Lira disse o seguinte, olha, só vou decidir se essa votação rola hoje ou não no fim do dia, mas parecem bem otimistas quanto ao número de votação, de votos favoráveis a esse regime de urgência, a esse projeto de lei da base do governo. Já a oposição diz que não é bem isso. No início aqui eu mostrei o relator Orlando Silva falando com os jornalistas depois dessa reunião de líderes e a gente tem também Boulos, que conversou com os jornalistas depois dessa reunião de líderes. Vamos ver o que ele disse. Foi feito um apelo na reunião por uma parte importante dos líderes, que não dá para aceitar uma chantagem, como foi feita nos últimos dias, de corporações da internet, das plataformas, inclusive com abuso de poder econômico, como foi colocado hoje pelo Ministério da Justiça, e que nós não podemos permitir que a internet continue sendo terra sem lei. É vergonhoso isso. Não se trata absolutamente de um debate sobre liberdade de expressão ou censura. Se trata de um debate de não permitir que crimes sejam cometidos por via digital e pela internet. Se trata de um debate de você poder coibir que as plataformas, por exemplo, veiculem conteúdos em relação a ameaças às escolas, em relação a ataques golpistas como foram os do 8 de janeiro. É isso que está em jogo. Ou seja, o Twitter, quando foi reunir com o ministro Flávio Dino na semana dos ataques nas escolas lá em Santa Catarina, se recusou a retirar do ar 400 perfis que estavam promovendo o ataque às escolas. Se essa lei já tivesse sido aprovada, ele não poderia fazer isso. Chegaram a discutir uma forma de incluir outras plataformas, como o Discord, que foi algo da... Não, veja, não há um debate, não houve um debate hoje sobre modificações no texto. O texto foi amplamente discutido, o deputado Orlando, aliás, teve um papel muito importante de diálogo com todas as bancadas e o texto foi debatido. Agora, vamos esperar para que hoje, até o fim do dia, possa ser feita essa votação. Eu estou confiante que a gente consiga a maioria e aprove hoje o PL da fake news. Quero saber se vocês estão confiantes também que essa votação aconteça hoje, porque a gente sabe que só vai acontecer se tiverem votos favoráveis, né? A gente não teve ainda nenhuma grande votação, inclusive, da base governista, não é esse o grande teste, todos estão chamando que vai ser o novo arcabouço fiscal, que depende dessa votação também, que estava prometido para o dia 10, que provavelmente não vai acontecer. Começo com você, Deise, aí. Tá confiante ou não? Olha, Paula, eu acho um pouco difícil a votação ocorrer hoje. É claro que é só uma aposta em cima desses sinais que a gente tem visto, né? Porque a oposição ainda tem se declarado contra o projeto, né? Eu não vou entrar aqui na questão da argumentação deles, que eu acho que é um pouco equivocada, mas não sei se consegue maioria hoje. Eu acho que essa votação ela vai ser adiada ou para quinta-feira ou para a semana que vem. Você, Cortes, qual a sua aposta do dia? É mais conservadora também, Paula. É um projeto que não precisa, né, dizer mais nada da importância para o debate público, seja pelo conteúdo que ele traz, né, que acho que é um conteúdo bastante relevante para ser pensada, entre outras questões, democracia representativa, o papel das redes sociais nesse processo de circulação de informação, mas também porque tem um significado político, né? Um dos apoiadores, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos apoiadores do projeto, o governo também tem manifestado favoravelmente, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o Supremo como um todo, quando se manifestaram apoio a essa matéria, de tal sorte que o resultado da votação vai ter grandes implicações. Isso, então, me parece que eles precisam ter realmente muita consciência, né, muita confiança de que tem maioria para votar. Se a gente pega um número de
deputados que na semana passada votaram contra a urgência do projeto não indica uma situação tão confortável assim, porque, em linhas gerais, quando se vota essas questões procedimentais, o nível de oposição é menor. Se já foi alto lá atrás, na votação do requerimento de urgência, quando chegar no conteúdo, o risco é grande, por isso até que o presidente da Câmara ainda colocou com alguma suspeita a ideia de votar nessa terça-feira. Eu vou fazer a meia-culpa aqui, porque eu acho, e não só a gente, mas os próprios parlamentares estão fazendo isso, porque a gente se acostumou em chamar a PL das fake news. Esse é o nome, virou o nome popular, e aí a gente fala esse nome, jornalistas, lá em Brasília falam, mas é muito além de fake news. Porque às vezes, quando a gente fala, me dá a impressão que a gente está falando de um lado só desse Brasil polarizado. Então, até entrei aqui, no Senado Federal, PL 2630, para falar. É que também, né? Se tivesse um nome menor, talvez a gente chamasse por ele. É muito grande, não tem como a gente falar todas as vezes, mas é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Vejam que nem o termo fake news está no nome da lei. Mas a gente acaba usando, porque, enfim, acabou entrando no nosso dia a dia, um termo que começou a ser usado, inclusive, lá atrás, nas eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, e a gente acaba muitas vezes fazendo essa referência. Deise, você acha que, justamente por essa referência de fake news, que aqui no Brasil a gente acaba tendo uma referência mais até bolsonarista, como a gente tem trumpista nos Estados Unidos, pode estar empacando grande parte da discussão? Porque hoje lá em Brasília, por exemplo, os parlamentares foram recebidos com mochilas vazias, né? Representando crianças e estudantes que foram mortos em massacres, em ataques a escolas que a gente tem no Brasil, que está em discussão também de que maneira a gente tirar esses ataques das redes sociais, como é que a gente pode controlar isso também? Qual que é a sua opinião, Deise? Paula, com certeza esse nome extenso, a política ela já não é fácil, né? Ela não tem nomes fáceis ou atrativos para a população. E aí eu vou entrar num ponto que é importante, assim, algumas pessoas estão defendendo que esse projeto, que o PL, ele está sendo discutido no Congresso Nacional desde 2020, ele não está. O Alexandre de Moraes ele fez aquele inquérito das fake news, o inquérito já começou errado, inclusive a imprensa divulgou muito, porque na nossa Constituição não estava delimitado o que eram as fake news, então a gente já tem esse problema na origem. Não houve um debate. As argumentações que eu tenho visto agora, e eu reitero aqui meu posicionamento, eu acredito que seja extremamente necessária uma regulamentação em cima das big techs, mas o debate na forma como ele está sendo feito, a toque de caixa, Paula, ele acaba favorecendo com que essas narrativas imperem as narrativas mais fáceis. Então, PL das fake news, tu já deduz tudo sobre o projeto de lei, que não trata só de fake news, mas de uma regulamentação necessária. Mas o que eu discordo nesse projeto todo é como ele está sendo discutido, um projeto tão importante está sendo discutido tão rápido. As pessoas têm comparado muito, eu não gosto dessas comparações, mas comparam muito, por exemplo, com a Europa. A Europa começou uma discussão sobre a regulamentação das big techs em 2010 e, se eu não me engano, foi só em 2016 que foram tomadas as primeiras medidas. E agora, em 2022, que eles começaram efetivamente a regulamentar as big techs. Aí como que a gente vai discutir tudo isso, um tema tão importante, em uma semana? Aí o que acontece? Como a nossa política ela é de espetáculo, ela é do mais fácil, do movimento histriônico, o que pega mais? PL das fake news. É fake news? Tô contra. Então, eu acho que precisa de um debate muito mais profundo, muito mais sério, até em relação ao que é o projeto. Quando eu vejo alguns parlamentares, inclusive de direita, indo contra o projeto, por exemplo, os parlamentares da bancada evangélica, falando que ele vai delimitar as manifestações religiosas. Está na Constituição, no artigo 5º, a liberdade religiosa, ela é manifesta a todas as pessoas da nação. Então, tem uma confusão aí no meio. Era preciso que realmente se reunissem pessoas técnicas e sérias para debater esse PL. Então, ficou um balaio de gato isso daí. Acho que a discussão está toda errada.
Cortez, e tem realmente, né, as Big Techs cobrando muitas essa questão, que foram pouco ouvidas, e a oposição, a gente entrevistou o Dallagnol na semana passada, e ele colocando vários pontos, um dos pontos super questionável, que é a imunidade parlamentar, que está na Constituição, só que ela segue valendo também para essa PL, para esse projeto de lei, ou seja, eles terão essa imunidade, assim como tem aqui fora, também dentro do projeto de lei. E você, Cortez, o que você acha dessa... Eu acho que se tornou uma confusão tudo isso, né? E o que é o mais importante para ser debatido pela sociedade, inclusive, não está acontecendo. Olha, Paulo, eu te confesso que eu não tenho muita esperança de que seria diferente a discussão em torno do projeto, por algumas razões, né? A primeira delas é que é um projeto realmente muito difícil de ser regulado, né? Ainda que a intenção seja positiva, quando você vai traduzir o diagnóstico e vai colocar isso no papel, tem sim uma dificuldade de garantir que, de fato, em nome de uma regulação importante, de instituições que fazem parte da vida social, da vida política, das relações sociais, impactam as relações sociais, impactam como a maneira como a sociedade vive, já seria por si mesmo bastante polêmica e difícil. Ainda mais, a segunda razão que eu também não espero, que mesmo que a gente esperasse um pouco mais de tempo, que a gente teria um debate mais racionalizado, a segunda razão pela qual eu não acredito nesse cenário é porque politicamente esse é o tema talvez que mais exacerbe a atual polarização que dá força à política brasileira, que organiza a política brasileira. Talvez nesse cenário, né, nesse debate sobre rede social, debate ideológico, moral, que se mais a gente perceba a radicalização política, que eu também, de novo, né, não acredito que diminua de intensidade, pelo menos aonde a minha vista alcança. Então, ao fim e ao cabo, se trata de fato de uma luta política que ganha repercussões para além do projeto em si, e concordo com você, uma das expressões dessa luta política veio do fato de que é muito difícil tecnicamente acompanhar os desdobramentos desse processo. Então, o eleitor comum, um cidadão que vê esses termos, ele não sabe, né? A gente não sabe a profundidade dessas questões técnicas, e aí recorremos a atalhos que nem sempre fazem jus à complexidade do tema. No caso do PL da fake news, acho que já chegou para ficar, não dá para mais alterar, e aí acaba gerando muitas dessas simplificações. Mas do ponto de vista de um realismo político, eu imagino que tem que ser enfrentado mesmo, e vamos ver o que sai agora dessa grande luta política que está por trás. Agora, acho que só um ponto importante, viu? Essa é uma discussão super relevante por várias razões. Destaco aqui a questão do efeito na representação política, que acho que é um tema que não vai ser resolvido agora e vai continuar com a gente por um bom período. Deixa eu chamar o Rafael Procópio, direto de Brasília, para se juntar com a gente, ver quais são as informações que ele tem. Procópio, quero saber da movimentação aí também. Lira disse que é só no fim do dia. A gente estava fazendo as apostas aqui com a Deise e com o Cortez, se sai hoje ou não essa votação. Já teve a reunião de líderes antes, mas era para já ter começado, inclusive, essa votação, né? Conta pra gente como é que tá a movimentação e as notícias, bastidores por aí. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Pois está confirmada a sessão deliberativa lá na Câmara dos Deputados para as 6 horas da tarde. O terceiro item da pauta é justamente a análise aí do projeto, o chamado projeto de lei das fake news. Você citou mais cedo uma reunião de líderes, estávamos lá desde mais cedo acompanhando, conversamos com alguns líderes da oposição e da situação. A ideia inicial dessa reunião, Paula, era que todo mundo conseguisse entrar num consenso, até mesmo mudar esse texto de última hora, para poder ele ser agraciado já, ser, na verdade, olhado, por assim se dizer, na Câmara dos Deputados. Mas os parlamentares saíram sem um consenso sobre essa questão. A gente conversou com alguns desses parlamentares, especificamente José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse que quando ele saiu dessa reunião ali por volta de 2 da tarde, quase 3 horas da tarde, disse que não tinha consenso ali. A oposição, inclusive, disse que vai se manter contrária à apreciação desse texto, na verdade vai votar de forma contrária, especificamente estou falando do Partido Liberal, o PL, falou que ia votar
votar de forma contrária ao texto aí das fake news, que não teve alteração nessa reunião de mais cedo. Voltando aí para o parecer da situação dos parlamentares favoráveis ao governo, a intenção deles, pelo menos o que foi dito mais cedo, é que sim, será votado hoje. Pode ser, a expectativa era muito grande que fosse votado hoje, agora que temos essa sessão deliberativa, o terceiro item da pauta aí, teremos pelo menos uma apreciação desse termo, e o governo mais cedo estava bem otimista com essa questão, achava que não ia ganhar com uma larga vantagem de votos, mas acreditava que o texto sim iria passar na Câmara dos Deputados. Lembrando que essa é a instância final, caso o texto não sofra modificações aí no plenário da Câmara, porque esse texto começou lá em 2020, foi criado pelo senador Alessandro Vieira, em 2020, ainda no início da pandemia, estava engavetado desde então e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados. Se ele for aprovado desse jeito que ele está indo agora, ele só precisa passar depois para a sanção presidencial, para veto ou para a sanção. Seguimos acompanhando, mas a base governista, os parlamentares aí, aliados ao governo federal, bem esperançosos, com altas expectativas sobre a aprovação do chamado PL das fake news. Tá certo, Procópio. Vamos acompanhar. O presidente Lula, inclusive, lavou suas mãos, disse que não vai se envolver nesse assunto, né? Do que é votado ou não votado, ele não fala sobre. Obrigada. Qualquer movimentação, você nos chama, ataca aí, ó, o pessoal que chegar de situação de oposição para falar com a gente, que hoje está todo mundo querendo falar. Agora, eu vou trazer aqui também para a Deise e para o Cortez a discussão Google, né, gente? A gente acordou hoje com essa grande discussão. Vou mostrar o que estava acontecendo antes, você deve ter visto, se você entrou no Google, não está mais assim, tá? Quando você entrava na página inicial do Google, aparecia aqui embaixo: PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Quando você clicava, você ia direto, inclusive, para um texto escrito por um diretor do Google e também outros textos a respeito do projeto de lei. O que a gente já tem de novidade a respeito disso, bom, não está mais no ar, o governo federal entrou dizendo assim, olha, a cada hora que continuar no ar e não for retirado, tem uma multa para se pagar, então já foi retirado do ar. O STF, quando a gente estava começando aqui o jornal, já falou que quer conversar, quer ouvir, tem que depor aí responsáveis pelas Big Techs. E quando tudo isso estava acontecendo, o secretário de Segurança, Flávio Dino, também falou com os jornalistas e olha o que ele disse a respeito. A Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quiçá centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura. E é dever da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. Faço questão de sublinhar isto porque há uma tentativa iníqua, imoral, eu diria, de inverter os termos do debate, como se nós quiséssemos censura. Não! É o contrário. O que nós estamos evitando é uma censura privada e clandestina, disfarçada, não assumida. Ontem mesmo mostrei a necessidade da Secretaria Nacional do Consumidor instaurar um processo para apurar essas condutas, exatamente visando preservar o interesse dos consumidores. Nós não estamos aqui tratando se o projeto de lei 2630 é bom ou ruim. Essa é uma decisão que cabe à Câmara. E nós respeitamos qualquer que seja essa decisão. Claro que nós temos uma posição conhecida. O que nós estamos tratando aqui apenas é se as empresas podem manipular os consumidores, ou tentar manipular os consumidores, para fortalecer suas posições e impedir o livre debate na Câmara. Se nós abrirmos, nesse momento, a página do Google, nós vamos encontrar uma linha fina com a seguinte frase: o PL 2630 pode piorar ou prejudicar a sua internet. Isto é o quê, juridicamente? É um editorial?
Mas eles dizem que não são empresa de comunicação, eles dizem que são plataforma de tecnologia. Quem faz editorial é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto tal.